Boa noite, queridos irmãos. Que a graça do Senhor esteja sendo derramada em nossos corações. Que nós tenhamos a alegria do Espírito em nós e que possamos crescer sempre na graça do Senhor. Estou contente por estar aqui hoje, depois de umas ausências causadas por enfermidade. Os irmãos oraram por mim, mandaram recados e aquilo me fez muito bem. Muito obrigado por sua preocupação e por sua fé ministrada, dirigida em meu favor. Que a graça de Cristo, portanto, esteja conosco. Então, domingo passado nós tivemos pregador visitante e hoje nós vamos celebrar a ceia, que pelo nosso calendário teria sido celebrado no domingo que vem. Então hoje vamos celebrar a ceia do Senhor e a nossa pregação é sempre o mesmo tema. A pregação para a celebração da ceia do Senhor. O Jesus de quem nos lembramos. Jesus de quem nos lembramos. A ceia foi instituída para nos lembrarmos de Jesus. Foi esse o propósito. Eu conheci um homem que tinha sinusite e ele achou que se ele tomasse, que ele se converteu, a hora que ele tomasse a ceia, ia ser curado da sinusite. Não é esse o propósito. Jesus falou assim: façam isso para se lembrar de mim. Deus nos abençoa de muitas maneiras, mas a ceia é para lembrança. O Jesus de quem nos lembramos diz: fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Então, memória é uma lembrança construída. Existe a lembrança fortuita, a gente lembra porque lembrou, e tem uma lembrança proposital. A ceia é para que nós propositalmente paremos para lembrar Jesus, lembrar de Jesus. A palavra memória é isso, é levantar na memória, na lembrança, aquilo que nos propomos lembrar. Então é nesse sentido que nós sempre refletimos sobre esta palavra, o Jesus de quem nos lembramos. O apóstolo Paulo falou que para ele não interessava nada a não ser Jesus. O centro da vida do cristão é o seu Senhor, é o seu Salvador, é Ele o nosso Senhor. Pois bem, vamos prosseguir. O tema de hoje: o Jesus de quem nos lembramos dispensou o amor radical àqueles que eram dele. A palavra de Deus fala de pessoas que pertenciam a Jesus. E Jesus demonstrou esse amor intenso, radical, para com aquelas pessoas. O texto que vamos usar vai ser mostrado. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Essa expressão, esse versículo, me estimulou a pensar num amor radical. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Este é o tipo de amor que Jesus dispensou. E nós nos lembramos dele nesta noite, através da ceia que celebramos em memória dele. Vamos prosseguir. Amor é ágape. Essa palavra é uma palavra muito conhecida, todos os cristãos conhecem. Não é ágape, até vi professor de teologia falando ágape. Não é ágape. Existe ágape. Ágape eram festas, encontros festivos dos crentes para comunhão e refeição. Isso se chamava de ágape. As igrejas se reuniam, os crentes se reuniam para ágapes. Então, se eu levar vocês para minha casa uma tarde, para tomarmos suco, bebermos, cantar corinhos, isso é ágape. Agora, o amor é ágape. Pois bem, não se trata apenas de um sentimento, mas de uma ação voluntária e intencional, visando ao bem do próximo.
Uma das experiências mais maravilhosas dessa igreja, a irmã Silvia, a irmã Bernadette e outras pessoas se lembram, foi quando estudamos Aprendendo a Amar, né? De Christian Schwartz, não é, Silvia? E lá nós aprendemos que amar é agir, não é sentir. Não é sentir. Amar é agir. Então, lá na definição em resumo, a definição de Christian Schwartz é que o amor não é um sentimento, mas é uma ação voluntária e intencional, visando ao bem do próximo. Isso é amor. Isso é amor. A palavra radical vem de radice, a palavra latina, que significa raiz. Então, radical tem a ver com raiz. O amor radical pode ser comparado a uma árvore de raízes tão robustas que podem dar a ela estabilidade por séculos e séculos. O amor como algo que é uma raiz poderosa que não pode ser anulado. Frequentemente eu escuto pessoas no aconselhamento, e às vezes acontece bastante com pastores, que chegam e dizem: olha, minha mulher chegou para mim e falou que ela não me ama mais. Então isso não é um amor radical, porque durou 6 anos, durou 8 anos, e eu já celebrei casamento que durou 6 meses, e um pastor me contou que o casamento dele só durou na lua de mel. Então isso não é amor radical. Não é amor radical. Quando Jesus chamou os seus, ele chamou para sempre. Jesus não dispensou ninguém. Chamou, está chamado. Vocês são meus, até o fim. Isso é o amor radical. Quero te mostrar uma figura. Olha lá, por favor. Está vendo? Ali você tem uma raiz, que é sobre as sequoias. As sequoias têm raízes tão poderosas que podem sustentá-las de pé por 2000 anos. O problema da queda das árvores, né, na cidade, caíram tantas árvores, faltou raiz, porque o que segura é a raiz. E o amor é a mesma coisa, o que segura é a raiz. Se você ama a sua esposa por 50 anos, esse amor é radical, ele tem raiz. Agora, se depois de 10 anos, 12 anos, a mulher chega para o marido e diz: não te amo mais, ou o marido chega para a esposa: não te amo mais, esse não era o amor radical. E o amor de Jesus é esse: tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Os discípulos de Jesus só pararam de sentir esse amor quando Jesus morreu. Enquanto Jesus estava aqui, esse amar até o fim é isso. Enquanto ele estava vivo, os discípulos receberam os gestos de amor. É desse Jesus que nós lembramos. Raízes que seguram. Então, o amor radical é esse: é um amor de raízes profundas, que duram o tempo necessário para aquele estilo de amor. Por exemplo, o amor, digamos, pelo filho, é um amor que tem alterações, características que mudam. Certo? O amor a Deus, né, é para sempre. O amor à família enquanto vivemos. Mas nós estamos pensando nesta possibilidade de um amor que dura muito. 2000 anos dura uma sequoia, e aquelas estão lá aguentando. Nos Estados Unidos tem o Parque das Sequoias, e as pessoas vão ver: essa aqui tem 1000 anos, essa aqui tem 1500 anos, essa aqui tem 1800 anos, elas estão lá catalogadas. Essa aqui tem 2000 anos. Radical. É isso que é radical. Pois bem, então o assunto que eu quero falar é esse: que o Jesus de quem nos lembramos, ele praticou esse amor radical. Vamos prosseguir. Jesus praticou um amor que era geral. Leia o texto comigo. Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão. Aqui é o amor geral. Uma grande multidão. Compadeceu-se deles porque eram como ovelhas que não têm pastor. E passou a ensinar-lhes muitas coisas. Jesus amava as multidões. É diferente de você amar sua família. É diferente de você amar sua igreja. Jesus amava as multidões. Ele viu as multidões, seu coração se encheu de compaixão.
E ele viu, essas pessoas são como ovelhas sem pastor. E teve compaixão delas. E falou para os discípulos que eles deviam pedir ao Pai para mandar gente para ajudar aquelas pessoas. A seara é grande, os sofredores são muitos e os ajudadores são poucos. E Jesus falou: orem, peçam ao Pai para mandar obreiros para a sua seara. Prosseguindo então. No entanto, aqui trata-se de um amor dedicado a um grupo restrito. É um grupo restrito. Os 12. São os 12. Os seus que estavam no mundo. Então já não é aqui, esse amor aqui, já não se refere ao amor da multidão. Por exemplo, Jesus deu comida para 5.000 pessoas. Só homens, 5.000, porque não contava as mulheres e crianças. Jesus deu comida para 5.000 pessoas. Mas aqui são 12. Aqui são 12. É um amor restrito para um grupo restrito. É como o amor à esposa. O amor à esposa é restrito. Só para ela. Só para ela. É restrito. O amor do pai é restrito. É para aquele filho que ele gerou. Esse é o amor restrito. Pois bem. Os 12 eram os seus que estavam no mundo. Os seus que estavam no mundo. Eles foram uma dádiva do pai ao filho. Jesus falou, aqueles que me deste. Então, quando Jesus olhava para os seus 12, ele orava ao Pai e falava: Pai, obrigado por esses que me deste. Os 12 eram uma dádiva, era um presente de Deus para o filho dele. Deus pensou: quero presentear o meu filho. Como vou presenteá-lo? Vou presenteá-lo com pessoas que querem ser amadas. E Jesus entendeu isso. Ele falou: aqueles que tu me deste. Aqueles que tu me deste. Então os 12 foram uma dádiva ao Pai, do Pai ao Filho, é aqueles que me deste, com o propósito era conceder a Jesus condições de aperfeiçoamento. Isso é muito importante porque nós, cada dia, temos que entender um pouco melhor. João falou que aquela pessoa que ama é aperfeiçoada. No amor, o cristão se aperfeiçoa. Então veja só, se Deus coloca diante de mim um pobre precisando de um prato de comida, o Senhor está me dando a oportunidade de amar. E se Ele me dá a oportunidade de me amar, Ele está me aperfeiçoando, está me fazendo melhor. Entende? João disse que Deus colocou em nosso coração o amor e colocou aquele que precisa do amor para que nós sejamos aperfeiçoados. Eu não seria, digamos assim, eu seria muito pior se Deus não tivesse me dado uma igreja para eu amar. Eu seria muito mesquinho se Deus não me desse uma família. Já pensou se eu não tivesse Irene, não tivesse a Iracema, né? Você não tivesse os seus, você seria menor. Você seria, digamos assim, sem aprimoramento, uma coisa não acabada. Então, a função do amor, nesse caso, Deus concede o amor ao Filho, porque o Filho de Deus estava num processo de aprimoramento. E esse processo de aprimoramento é um processo que inclui o amor. Não melhora a pessoa que não ama. Não melhora a pessoa que não perdoa. Não melhora a pessoa que não ajuda. Vai se bestializando. Nós vivemos com muitas pessoas que achamos que são gente, são bestas feras. Fazem coisas monstruosas. Porque elas estão animalizadas. E Deus quer mostrar para nós, Ele quer nos dar uma chance de treinamento para sermos melhores. E essa chance é colocando diante de nós quem precisa de amor. Você ter um filho a quem você precisa de amar é uma dádiva. Porque amando esse filho, você se torna melhor e mais agradável a Deus. Pois bem, Jesus está ali e Ele reconhece que os 12 foram uma dádiva do Pai ao Filho. Jesus falou: aqueles que me deste.
E o propósito era conceder a Jesus condições de aperfeiçoamento. Eu posso lembrar de uma palavra do apóstolo Pedro, no dia de Pentecostes, que ele falou que esse Jesus que vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. Deus o aprimorou. O Cristo exaltado não é o Jesus machucado na cruz. O Cristo exaltado é o Jesus aperfeiçoado pela tarefa que o Pai lhe deu. A tarefa de amar as pessoas, de amar ao mundo, exaltou Jesus e o transformou no Cristo exaltado. Os irmãos devem ter percebido, e talvez até perguntado, por que eu não falo lembrar de Cristo? Porque eu estou falando para nos lembrarmos do Jesus de carne e osso, que chorava, que sentia tristeza, que passava sede, que passava fome. É desse Jesus que temos de nos lembrar. É claro, o Cristo está no nosso coração, porque nos é dádiva do Espírito. Mas o que Jesus pediu não foi isso. Jesus não falou, eu quero que você se lembre do Cristo eterno. Não, eu quero que você se lembre daquele Jesus cansado. Eu quero que você se lembre de mim, como eu estou aqui com vocês. Pois bem, vamos analisar 3 argumentos, porque a pregação é composta de ideias e argumentos que dão legitimidade a essa ideia. Eu posso trazer um monte de ideias aqui e não comprovar nada e você vai embora, não está na Bíblia, não está no Alcorão, não está em lugar nenhum, que muitas vezes é isso que a gente ouve na pregação. Mas nós transmitimos as ideias e temos que argumentar. Pois bem, são 3 argumentos. Primeiro, o Jesus de quem nos lembramos praticava amor radical superando limitações pessoais. Vejam só, quando Jesus veio com seus discípulos da Galileia e passou por Samaria, naquele dia, Jesus estava muito cansado. Eles caminharam mais ou menos 6 horas da Galileia até Samaria. Caminharam mais ou menos 6 horas. Os discípulos estavam cansados porque eram humanos. Jesus também estava cansado. Deus espera que os cansados também ajudem alguém. Então Jesus está cansado. Pararam na entrada da cidade. O texto de João diz, Jesus muito cansado. Jesus muito cansado. E eu me lembro de uma palavra que meu pai usava quando o dia era muito duro de trabalho, que cortava árvores, carregava peso. No final do dia ele falava assim, Clarissa, minha mãe era Clarice, mas ele sempre chamou Clarissa. E ele disse, Clarissa, eu estou moído. Então, está moído. Jesus veio da Galileia, ele está moído. Então o que ele fez? Os discípulos foram à cidade comprar comida e Jesus se sentou ao lado do poço. Por que ele se sentou? Porque ele estava cansado. Vocês vão lá já comida, eu fico aqui. Estou cansado. E Jesus se sentou ali cansado. Não pretendia fazer nada. Não pretendia ajudar ninguém. Não pretendia evangelizar ninguém. Estava ali só para descansar, só para passar o tempo. Aí vem a mulher samaritana. Então, Jesus ultrapassou o seu cansaço e evangelizou aquela mulher e ganhou aquela aldeia de samaritanos. Uma pessoa cansada também pode fazer coisas importantes, mesmo estando cansada. Então, o Jesus, ele amou com amor radical, porque ele ultrapassava limites, ele era limitado como nós. Da mesma forma que os discípulos estavam com fome, Jesus também estava. Da mesma forma que estava com sede, ele também estava. Tanto assim que pediu água, a mulher samaritana. Aquilo não era encenação. Jesus estava mesmo com sede, precisava de beber água. E pediu à mulher samaritana. Não era encenação. Mas, cansado,
esgotado, moído, evangelizou a mulher. Ele podia não dizer nada para ela. Estou chateado, estou cansado, estou esgotado. Não vem, nem chega perto de mim. Jesus deu atenção àquela mulher. Ensinou aquela mulher o evangelho. Evangelizou aquela samaritana. E aquela samaritana foi chamar os outros samaritanos e aquela vila foi convertida. Agora, o que eu coloquei aqui foi: reunido em Jerusalém para ministrar a Páscoa aos seus, Jesus precisava superar o cansaço. Vamos ver, ele veio da Galileia, era mais ou menos 12 horas andando a pé. Agora eles estão para começar a refeição da Páscoa. E Jesus estava cansado. Havia caminhado por cerca de 12 horas desde a Galileia. O que Jesus fez? Ele superou o cansaço porque ele tinha possibilidade de demonstrar amor. Então ele estava cansado e o Jesus de quem nos lembramos superava essas dificuldades, ele superava o cansaço. 2 comentários. Primeiro, Jesus superou o cansaço lavando os pés dos discípulos e alimentando-os. Vejam só, Jesus celebrou a Páscoa, não foi numa casa dele, não foi no espaço dele, era um salão emprestado em Jerusalém. Algumas pessoas cuidavam das necessidades do ministério de Jesus, e havia um homem em Jerusalém pronto para preparar o cenário. E Jesus está nesse salão. Eles estão entrando nesse salão. Ali eles iam celebrar a Páscoa. A Páscoa não seria celebrada sem o líder. Então Jesus precisava agir. Ele precisava estar ali. A Páscoa era um cerimonial em que um líder da família liderava e ministrava. Era um ato de ministração. Pois bem, Jesus estava cansado e havia um problema. Não havia o escravo para lavar os pés dos discípulos. Lavar os pés era cuidar do cansaço dos pés, do sofrimento, das arranhaduras. Esse lavar os pés não é um ritual bobo. O Evangelho em tudo tem significado e razões e motivos. Certo? Hoje eu vou lavar os pés do pastor. Lavar para quê? Para alguém ver e achar que eu gosto dele. Isso é besteira. Isso é besteira. O Papa que lava os pés, isso é besteira. Jesus lavou os pés de pessoas machucadas de caminhar 12 horas. E não haveria como participar da Páscoa daquele estado. E o escravo que lavava os pés, que cuidava dos pés feridos, eles não tinham sapatos, botas, tênis, eram sandálias de tipo essas havaianas. Já pensou se andar 12 horas com uma sandália daquelas e pisando por pedra, poeira, buracos? Então Jesus está cansado. Podia dizer: não, a gente hoje deixa de lado não vou lavar os pés de vocês, estou muito cansado para lavar os pés de vocês. O escravo não está aqui. Acho que nenhum de vocês quer fazer isso, está todo mundo aqui cansado. Mas não. Jesus foi lá, pegou a bacia, pegou a toalha e cuidou dos pés do seu discípulo, superando o seu cansaço. Como é que uma mãe cuida dos seus bebês? Superando o cansaço. Porque se depender dela estar descansada, ela não vai amamentar o bebê, está cansada. Mas não. Uma mãe não deixa de amamentar o seu filho porque está cansado. O pai não deixa de levantar cedo e ir para o trabalho porque está cansado. Ele tem que amar radicalmente. Esse é o amor radical. Então Jesus superou o cansaço, lavando os pés dos discípulos e alimentando-os. Porque era tarefa de Jesus, aliás, era tarefa do escravo lavar os pés dos participantes. Era tarefa do escravo. O escravo não estava ali. Jesus lavou. Agora, eles precisam dar comida.
Imagino que os judeus não comiam não faziam almoço igual a gente fazia, né? De manhã cedo, quando eles acordavam que iam viajar, comiam algumas coisas, e durante o dia levavam umas passas, umas tâmaras, e comia aquilo só para, como você come um bombom, porque a janta é daqui a 5 horas. Então, agora eles estão ali, no início da noite, todo mundo cansado, todo mundo com fome, mas tem a refeição para ser repartida. Celebrar a Páscoa precisava de um líder que repartisse, que distribuísse. As pessoas, os judeus, eles não faziam como nós fazemos, cada um chega na mesa e pega, não. Tem um líder que faz as orações, que canta os hinos, que recita os salmos, tem um líder. E esse líder vai distribuir o alimento. Jesus, cansado, não deixou de fazer isso. Ele superou o seu cansaço e ele lavou os pés dos discípulos e deu a comida para eles. O segundo argumento é que Jesus superou seu desconforto emocional. Porque Jesus não estava ruim só do corpo, estava também da alma. O que o texto diz? Ditas estas coisas, angustiou-se Jesus em espírito. O estado emocional dele era muito ruim. Em verdade, ele diz, em verdade vos digo, que um dentre vós me trairá. Respondeu Jesus, é aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado. Então, Jesus estava naquele estado de um estresse emocional imenso, porque ele estava ali a poucas horas de ser preso, e a pessoa que ia criar a sua prisão estava ali, Judas. Como você faria no lugar de Jesus, tendo Judas ao seu lado, que vai trair você, vai entregar você e vai levar você a sofrer? A pergunta é: Jesus pegava o pão, molhava no molho de ervas amargas, porque a Páscoa lembrava a saída do Egito, e o molho de ervas amargas lembrava 400 anos no cativeiro. Então Jesus falou, vocês quando celebrar na Páscoa, coloquem ervas amargas, para você se lembrar da amargura do cativeiro. Então eles comiam. Não se comia o pão sem molhar nas ervas amargas. E o texto diz que Jesus molhou o pão e deu para Judas. Ele está alimentando o traidor. É isso. O texto diz que ele estava angustiado em espírito. Quer dizer, um estresse mortal. Magoado, triste, traído. Mas ele superou esse estresse emocional e cumpriu a sua função de líder do grupo. E deu o pedaço de pão molhado a todos, inclusive para Judas. Se eu fosse eu falar, olha, todo mundo, mas você não, Judas, você é um traidor, não dou comida não. Mas, Jesus, é por isso que Jesus está tão magoado, porque ele tem que alimentar o traidor. E ele alimenta o traidor. Ele não dá o pão seco e diz, você vai com esse pão seco porque você não presta. Jesus falou, não. Está aqui molhadinho o pão, bonitinho, está aqui para você. Isso é uma coisa maravilhosa. Jesus superou a limitação do cansaço físico e do estresse emocional. Amar sob estresse, magoado, triste, traído, angustiado, faminto, amar. Essa é a pergunta. Mas o amor de Jesus não é um amor comum. O amor de Jesus é como as raízes da sequoia. Os maiores ventos durante 1000 anos não derrubam essas árvores.
os maiores vendavais, os tsunamis, não derrubam. É muita raiz. Esse é o amor radical, totalmente radical. Pois bem, Jesus venceu a sua limitação como ser humano, cansaço, tristeza. Pior, a tristeza, o estresse emocional. Bom, segundo argumento, o Jesus de quem nos lembramos praticava o amor radical como parte do processo de aperfeiçoamento. Eu vou repetir esse conceito, porque nós precisamos entender que Deus nos desafia ao amor para a gente melhorar. Eu me lembro quando eu tinha 18 anos, 17 anos, sem me preocupar com ninguém, eu ia para futebol, ia para a praia, ia para o cinema. Aí, um pregador me alertou. Você é crente, criado na igreja, seus pais são crentes, sua mãe é crente, e por que você não está lá na igreja? Mas no meu egoísmo, eu queria curtir a vida. Quem quer curtir a vida não vai amar. São coisas incompatíveis. Aquela mulher que adorava a balada, que deixou o bebê em casa porque ela queria ir para a balada, e deixou o bebê sozinho, e o bebê começou a chorar de madrugada, os vizinhos chamaram a polícia, o bebê estava lá, e depois localizaram a mãe na balada. Ela quer curtir a vida, ela não ama. Pois bem, Ari Lopes era o pregador, foi falar comigo e me levou por integração na igreja. Não é que ele me evangelizou, ele me alertou sobre o rumo errado da minha vida. Aí eu ia para a igreja. Puxa, aqui tem gente para eu amar. Aqui tem gente para eu amar. Deus está me abençoando, me aperfeiçoando. Aí tinha aquela idosa, irmã Almezinda, a velhinha que eu ia lá e abraçava. O idoso, a criança. Deus me colocou num lugar maravilhoso para eu me aperfeiçoar. Foi ali que eu me aperfeiçoei, não foi no futebol. Eu não me tornei gente, entre aspas, nas festas, no futebol, no cinema, não. Eu me tornei humano, lidando com os pobres, os sofredores, os crentes, as crianças. Aí que eu me tornei. É como João falou, aquele que ama se aperfeiçoa. Sua família aperfeiçoou você, sua igreja aperfeiçoou você, porque deu chance. Vejam só, às terças-feiras, irmãos vêm aqui na igreja para acolher crianças e adolescentes. As crianças e adolescentes vêm, os irmãos acolhem, demonstram amor, demonstram carinho. Esse é um processo de aperfeiçoamento. Sabe por quê? Porque nós estamos aqui no mundo em treinamento para o céu, e o céu é um lugar de amor. Quem não aprender a amar aqui vai ficar deslocado lá, porque lá o lugar de amor é eterno. Então a gente tem essa oportunidade, e aquelas irmãs recebem esses meninos, recebem essas crianças, dão um sanduíche, eles ouvem a palavra de Deus, sentam todos e escutam uma porção da palavra. Mas aquilo ali não é apenas um ministério. Não. Ali é um campo de treinamento para o aperfeiçoamento cristão. O que você acha? O que você acha? Não? Pois bem, assim Jesus se aperfeiçoou no amor, e é nosso dever nos
aprimorarmos no amor. A gente, através da vida, tem muitas experiências. Eu tenho muitas experiência de crescer com a família, crescer com a igreja. Eu estou aqui há 32 anos, acho. E a oportunidade de amar os irmãos me aperfeiçoou. Eu seria muito pior sem vocês para eu amar. Eu seria muito pior sem vocês para abraçar. Eu seria muito pior sem a Irene para abraçar. Eu seria muito pior sem a Iracema, sem os outros. Eu seria muito pior sem os meus pacientes. Eles demandam amor. E todo aquele que demanda amor é uma oportunidade de aperfeiçoamento aos olhos de Deus. Alguns dizem que no céu é tudo anotado. Tudo anotado. E os anjos anotam tudo. E ali, o caráter de cada um é avaliado. E Deus dá a todas as pessoas a oportunidade de amar. É o Jesus de quem nos amamos. Bom? Finalmente, meu último argumento. O Jesus de quem nos lembramos praticava o amor radical, mantendo o coração aberto para acolher o seu inimigo. As pessoas que dizem, eu não amo mais a minha esposa, na verdade, essas pessoas acumularam sentimento negativo, rancor, mágoa, frustração, e fecharam o seu coração. Se eu deixo de amar o irmão Daniel, não é problema, não é por causa dele, é porque eu fechei o meu coração. Se a mulher não ama mais o marido, não é, o marido é o mesmo, mas ela fechou o seu coração. Bom, ali estava. Judas foi embora, comeu o pão foi embora, Jesus ficou com os outros. Aí tinha os hinos, tinha os salmos, e Jesus continuou liderando. No livro de Mateus, acho no final, diz assim: eles cantaram um hino e foram para o Monte das Oliveiras. Cantaram um hino e foram para o Monte das Oliveiras. E Jesus então vai para o Monte das Oliveiras, onde ele vai ser preso. E começa então o final da seu ministério aqui na terra. E no encontro de Judas, Jesus já havia dado para ele o pão, já havia alimentado Judas. Agora Jesus está no Monte das Oliveiras e Judas vai com os soldados para prender Jesus. Esses soldados, eles não eram romanos. Roma dominava politicamente, militarmente, mas o templo tinha sua polícia. Foi a polícia do templo, foi a polícia da igreja que mandou prender Jesus, levando lanças, espadas para prender Jesus. Pessoas, muita gente tem na cabeça a ideia que os romanos mataram Jesus. Não foi a polícia romana que prendeu Jesus, foi a polícia do templo. Truculentos, que vão prender pessoas humildes, sem treinamento militar. E quem que vem à frente? Judas. Como é que Jesus podia manter a raiz do amor numa situação dessa? Como é que ele poderia, né? Então, o texto diz: e logo, aproximando-se de Jesus, lhe disse: salve, mestre, e o beijou. Jesus, porém, lhe disse: amigo, para que vieste? Quer dizer, o traidor vem e ainda tem a porta aberta para o amor. Quando Jesus chama amigo,
Aquilo não é retórica, é porque Jesus sentiu no coração que ainda podia cuidar dele. Judas terminou mal porque acabou se enforcando, mas quando Jesus disse para ele amigo, mesmo que ele continuasse traidor, Jesus teria libertado, dado a ele uma nova chance. Mas quando Jesus fala amigo, ele não prestou atenção. Ele falou, é isso aí, prendam e levam. Eles prenderam Jesus, né? Pois bem, Jesus praticava um amor que pode ser desbloqueado. Nós bloqueamos o nosso coração para certas pessoas, nas igrejas, na família, filho que não fala com pai, pai que não fala com filho, esposas cruéis, maridos cruéis, porque um dia foram ofendidas e bloquearam o seu coração. Quando Judas chega, ele vê Jesus com o coração aberto. Judas, amigo. Isso não é falso, porque Jesus já tinha dado comida para ele e agora oferece novamente o seu amor. Judas não recebeu o amor porque ele não considerou a bondade de Jesus. Pois bem, eram essas argumentações. Quero terminar. Vamos lá. Um militar americano comissionado para servir no Japão, após o fim da Segunda Guerra, tendo deixado a esposa nos Estados Unidos, pediu o divórcio após se apaixonar por uma jovem japonesa com quem veio a se casar e com quem teve filhos. O militar americano veio a morrer no Japão, deixando viúva a esposa japonesa e os filhos. O serviço social americano providenciou para a vinda dessa mulher com seus filhos para os Estados Unidos, que ela era esposa de um oficial americano. Então o serviço social trouxe essa mulher com as crianças para os Estados Unidos. A ex-esposa do oficial americano compadeceu-se da viúva de seu ex-marido e das suas crianças, como um incrível ato de amor. Vamos lá. Ela amara o marido enquanto viveu com ele. Continuou amando após o divórcio. E ainda após a morte dele, cuidando da viúva e das crianças. A revistinha que todo mês trazia esses artigos se chamava Seleções e trazia artigos que a gente lia. Esse era um artigo de seleções. O autor do artigo então termina com a seguinte pergunta: seria você capaz de amar assim? Casou com ele porque o amou. Continuou amando depois do divórcio e continuou amando, cuidando da sua viúva. A viúva do meu ex. Ela cuidava da viúva do seu ex e dos filhos do seu ex com intensa compaixão e amor. E como disse o autor falou, seria você capaz de amar assim? Esse é o amor radical. Radical. Vai explicar? Não. Não tem explicação. Não é humano. É uma inserção divina no coração de um ser humano. O que você acha? Esse é o amor radical que Jesus praticou para com os seus. E é esse Jesus de quem nos lembramos. Amém.